Olá, bem-vindos a Metadados e Diretórios. Nesta secção, neste vídeo, iremos vos falar dos diretórios. Ora, um diretório no conceito do Unix e também noutros sistemas operativos e associados a sistemas fecheiros, contém uma lista de nomes de fecheiros e diretórios e também de outras entradas do sistema de fecheiro. Não é? Portanto, cada nome de fecheiro, na realidade, é mapeado para um inode number. Um inode é um elemento do sistema de fecheiros, há de ser visto mais adiante. E um diretório, relembrar isso, obviamente, pode conter outros diretórios, ou seja, pode conter subdiretórios. Não é? Também, algo que nós já sabemos, todos os diretórios têm um diretório pai, um diretório ascendente. Não é? Inclusive o diretório root, que é o diretório raiz, não tem um diretório pai, mas existe a entrada ponto, portanto são entradas especiais que existem nos sistemas fecheiros, nesse caso, para sinalizar que é o diretório ascendente. Não é? Aqui temos um exemplo de mostrar no diretório root os tais ponto, diretório corrente, e o ponto, que é o diretório ascendente. No caso do root, obviamente, será o mesmo diretório, não é? É um caso especial. Temos aqui também uma saída gráfica que nos é proporcionado pelo utilitário tree. Portanto, o utilitário tree é algo que se pode instalar no Unix. No caso do Ubuntu, com apt-get install ou sudo apt-get install tree e nos permite depois daqui essa visualização. Nesse caso nós indicamos que no tree que apenas queremos visualizar diretórios e queríamos até apenas ao segundo nível, ou seja, se houver um subdiretório, por exemplo aqui do grupo ou aqui do qualquer outro subdiretório que está aqui mostrado, ele não é mostrado porque apenas estamos a mostrar dois níveis de diretórios e isso a partir da raiz, portanto estamos a mostrar todo o sistema dos fecheiros, mas apenas dois níveis de subdiretórios. Portanto, já vimos isso, cada diretório contém duas entradas especiais, é importante frisá-lo novamente. O ponto aponta para o diretório corrente e o ponto será para o diretório pai. Não é? Portanto, aqui novamente a listagem, nós vemos aqui o ponto e o ponto, e podemos depois usar isso na linha de comando, e não só, cd para voltar para o diretório ascendente, ls-ld para mostrar o conteúdo desse diretório, aqui uma cópia de que tudo o que está no diretório tmp que tenha como extensão .c, portanto todos os fecheiros tenham essa extensão, copiados para o diretório corrente. Não é? Aqui é o ponto, significa diretório corrente. E também podemos usar aqui um encadeamento, não é? Barra, ou seja, estamos aqui a subir três diretórios ascendentes. Estamos a fazer uma mudança de diretórios através do CD para três diretórios ascendentes. Não é? Em termos de limites, temos alguns limites que é preciso ter em conta. Não é? O tamanho máximo do nome de um fecheiro depende do sistema de fecheiros. Portanto, no caso, os sistemas de fecheiros que são habitualmente associados ao Linux, o XT2, o XT3 e agora mais recentemente o XT4, tem um limite de 255 octetos. Reparem que aqui não estamos a falar em caracteres, estamos a falar em octetos. E porquê octetos? Porque o nome do fecheiro pode estar, por exemplo, numa codificação multibyte, o UTF-8, isso depende do sistema de fecheiros, não é? E no UTF-8 nós temos caracteres que possam ocupar mais do que um byte. Aliás, o UTF-8 é uma codificação multibyte e no caso aqui concreto desse nome de fecheiro canção.txt, o que nos é dito é que são 11 caracteres, mas ele ocupa 3 octetos. Porquê? A cedilha, o C cedilha e o tilde, o A tilde, vão ocupar cada um deles 2 bytes. Portanto, 2 octetos faz parte da codificação UTF-8 e, portanto, são os casos para nós percebermos que, na realidade, o limite é de 255 octetos, o que não corresponde necessariamente ao número de caracteres. Não é? O número de caracteres pode ser igual ou inferior, dependendo da codificação que é emprega. Outros sistemas de fecheiros, portanto, os NTFS, etc., podem ter outros e terão outros limites. Não é? Portanto, aqui no mundo do Linux, normalmente com o XT3 ou XT4 são os mais usados ultimamente, temos um limite para o nome do fecheiro de 255 octetos. Quando falamos no caminho, e o caminho aqui nós estamos a indicar que é a especificação do fecheiro ou da entrada do sistema de fecheiros desde a raiz até o nome propriamente dito. Temos aqui esse exemplo, ou então este exemplo aqui mais abaixo, que é muito maior, não é? Nós temos aqui a indicação que é o que está aqui indicado, é o caminho absoluto, não é? E esse caminho absoluto nos tais sistemas de fecheiros SXT2, SXT3 e SXT4 é de 4096 octetos. Portanto, novamente, propõe-se aqui a indicação que o octeto aqui é especificado como sendo um indicador máximo de elementos que depois tem a ver com a codificação que é emprega a nível de caracteres. A nível de programação, nós temos usualmente no fecheiro limits.h, portanto, no protótipo, no include limits.h, vamos ter aqui duas constantes, o nemmax e o pathmax, não é? Que estão definidos no caso concreto 255 e 4096, precisamente os valores que nós aqui indicamos. Portanto, agora vamos ver algumas funções que nos permitem estar a analisar diretórios. Não é? A primeira função é o getCWD.
basicamente cada processo tem aquilo que nós chamamos de um diretório corrente, ou seja, um processo quando está a executar tem um diretório corrente, que eventualmente o próprio processo poderá proceder à modificação desse diretório corrente, já vamos ver como. Agora, a forma como nós obtemos, sabemos qual é que é o caminho absoluto do diretório corrente, é através da função getCWD, não é? O CWD aqui será o Current Working Directory. É a mesma coisa que nós temos com o comando utilitário pwd. Portanto, esse comando pwd, o que faz é basicamente chamar a função getCWD. Como é que a função getCWD funciona? Recebe aqui um buff, ou seja, recebe uma zona de memória que tenha capacidade suficiente para recolher o caminho num diretório e temos aqui a indicação, nós programadores temos que indicar o tamanho dessa zona de memória, precisamente para evitar que haja um transbordo da memória. A função getCWD vai escrever nessa zona de memória o caminho corrente do processo, portanto, qual é que é o diretório corrente do processo e também devolve esse caminho aqui, ou seja, devolve um ponteiro para a zona de memória onde está esse caminho correto. Não é? Se houver algum erro, essa devolução é nulo, esse ponteiro vai estar a nulo e vai ativar, como é habitual, a variável RNO. Se tudo correr bem, o buff vai ficar então com o caminho completo, o caminho absoluto para o nosso diretório, para o diretório corrente do nosso processo. Não é? Temos aqui um exemplo de chamada em que definimos aqui uma zona de memória, um buffer de forma estática com pack max elementos, ou seja, temos a garantia que vamos ter tamanho suficiente para aquele elemento e agora vamos fazer a procura de saber qual é que é o diretório corrente do nosso processo, chamamos o getCWD, com aqui esse buffer CWD, indicamos que o tamanho aqui é o size off, ou seja, vai ser esse path max que está aqui indicado, não é? Será o máximo, já vimos, de 4096. Se houver qualquer situação de erro, ou seja, reparem aqui o uso do ponto de exclamação, poderíamos ter posto aqui, se for igual a nulo, o ponto de exclamação vai dar os mesmos, nesse caso, vai aplicar o mesmo contexto, e vamos ter aqui um fprintf para o canal de erro, como é habitual, e mostramos aqui a string de erro, a dizer que não conseguimos, a razão porque é que não foi possível ter acesso ao diretório corrente. Não é? Se verificar, então fazemos um exit, a indicar ao sistema operativo a quem nos chamou que de facto houve aqui uma situação de erro, terminamos com uma situação de erro, caso contrário, prosseguimos e mostramos o diretório corrente do processo. Portanto, é um software, umas linhas de código para o uso, para ilustrar o uso da função getCWD. Agora, já sabemos como podemos ter acesso ao diretório corrente, saber ter o caminho completo, podemos também alterar esse caminho completo, como a função chdir. Portanto, essa função vai receber o caminho, pode ser completo, pode ser um caminho absoluto ou pode ser um caminho relativo, ou seja, posso, por exemplo, fazer chdir e indicar aqui como string ... ou então posso fazer chdir /tmp para mudar o diretório corrente do processo para, nesse caso, o diretório /tmp. Portanto, temos a variante chdir em que indicamos aqui um caminho, seja absoluto, seja relativo, e temos também a alternativa que é o fchdir, em que vamos indicar aqui um descritor. Obviamente um descritor para um diretório e um descritor de um diretório já tenha sido aberto através do open. Não é? Essa função, como muitas das outras, vai devolver 0 em caso de sucesso e faz a mudança de diretório. E caso ocorra qualquer coisa, por exemplo, um diretório para o qual nós não temos permissões ou um diretório, um nome que não corresponde a um diretório que não existe simplesmente, vai devolver -1 e vai ativar, como é habitual, a variável RNO. Portanto, a forma de alterarmos o diretório corrente do processo será através do chdir ou em alternativo do fchdir, se já tivermos um descritor aberto para o diretório, para o novo diretório que nós queremos, seja o novo diretório do diretório corrente do nosso processo. Aqui um exemplo, tanto aqui chamamos, e já vimos isso há pouco, o código para obter qual é que é o diretório corrente e agora na segunda parte desse código, que nos interessa mais aqui, será fazer a troca de diretório, mudamos o diretório corrente do nosso processo, nesse caso para o /tmp. Portanto, a primeira coisa que fazemos é reservar memória com tamanho suficiente, com path max, para termos a certeza de facto que acabará lá qualquer caminho absoluto para o diretório de destino que nós pretendemos. Vamos agora preencher a string newdir, com o quê? Com o /tmp. Aqui usamos o snprintf, que é uma função mais segura, como sabem, que nos permite indicar aqui um tamanho máximo para a escrita, nesse caso, para a zona de memória newdir. Depois aplicamos o chdir newdir, ou seja, fazemos o pedido de mudança para o diretório /tmp, o diretório corrente para passar a ser o /tmp, fazemos isso com o chdir newdir. Se for igual a -1, é o tratamento habitual de erro, saímos, etc. Se não, fazemos aqui a saída normal, a indicar ao sistema operativo através do valor 0 que tudo está a correr
e tudo correu nos conformes como aquilo era esperado. Relembro aqui que o path_max é indicado através do limits.h, portanto requer aqui a presença do limits.h, é precisamente para nós termos acesso à constante path_max, não é? Para além de mudarmos de diretório e termos acesso ao caminho completo do diretório onde estamos, ao diretório corrente, também podemos criar diretórios. Para o efeito, temos a função mkdir, em tudo similar à função mkdir, nós temos, ou melhor, ao utilitário, ao comando mkdir, nós temos disponível na shell. Não é? Portanto, o mkdir, o que é que ele vai precisar como parâmetros? Vai precisar o caminho do diretório, pode ser um caminho relativo ou um caminho absoluto, portanto, esse path é isso que desenha, e depois o modo. O modo, obviamente, servirá para indicar as permissões. Não é? Portanto, já vimos que o caminho pode ser relativo ou absoluto, isso é válido também para outras funções associadas ao sistema de fecheiros, e também, a nível do mode, nós sabemos que as permissões são normalmente especificadas através de a base octal, portanto, um número na base 8, nos permite indicar para cada um dos elementos quais é que são as permissões. Não é? Aqui a 755 temos depois a indicação que serão as permissões RWX para o dono, do lado esquerdo é sempre o dono, RX para o grupo e RX para os outros. Não é? Nesse caso aqui o 0644 será a indicação que temos a permissão RW ponto, ou seja, não existe a permissão de execução para o diretor a ser criado, R e R tanto para o grupo como também para o dono. Não é? A função, como as outras já vimos, devolve 0 se tudo tiver corrido bem e -1 se existir aqui uma situação de erro, ativando da mesma forma o RNO com o código numérico para especificar qual é que foi o erro concretamente. Apagar um diretório, já falámos dessa função anteriormente, convirá aqui a recordá-la, já que estamos a falar de diretórios, é remedir indicando o caminho que nós pretendemos apagar, portanto, do diretório que nós pretendemos apagar, usando o include unistd.h, não esquecer que o caminho aqui pode ser tanto absoluto como relativo. Portanto, esse path que nós já vimos nas outras funções funciona de igual forma. Devolve 0 se a operação for bem sucedida e devolve -1 se houver uma situação de erro ativando o RNO como é habitual. Não é? Aqui é importante recordar que o rmdir, tal como o comando rmdir, apenas permite apagar diretórios que estejam vazios, portanto que não tenham conteúdo nenhum. E assim terminamos mais essa secção.